Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te mostrar a função pivotar, uma função nova do Excel e que é a evolução da tabela dinâmica. Eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai deixar de usar a tabela dinâmica para usar apenas a função pivotar. Fica aí que nessa aula eu te explico essa função nova e te mostro aplicações práticas. E antes de começar, eu gosto sempre de te lembrar que olhando na descrição desse vídeo você encontra 3 links. No primeiro link você tem informações sobre o nosso treinamento completo Excel Impressionador. No segundo link tem um mini curso gratuito que você pode assistir hoje mesmo. E no terceiro link tem um arquivo que eu vou utilizar nessa aula. Nesse caso é esse arquivo aqui que tem uma base de dados, tá bom? Gente, a função pivotar, olha só, igual a pivotar, ela está disponível na versão 365 do Excel, na versão mais recente do Excel, para quem já tem o Excel atualizado, tá bom? Então, se você tem a versão 365 e ainda não apareceu a função pivotar aí, procura a atualização. Vem aqui em arquivo, tem também na parte de conta, tá vendo? Arquivo, conta, e tem opções de atualização, tá vendo? Clique em atualizar agora, porque às vezes você deixou de fazer alguma atualização ou o Windows não atualizou automaticamente para você, beleza? Mas olha só, essa é uma função que ela serve para a gente fazer a mesma coisa que a tabela dinâmica, só que tem algumas vantagens. Então, deixa eu relembrar. Eu tenho essa base de dados aqui inteira. Se eu criar uma tabela dinâmica a partir dessa base, olha só como é que fica. Vou na guia Inserir, Tabela Dinâmica, está lá no canto esquerdo. Eu vou criar a tabela dinâmica numa planilha existente, ó, nessa planilha aqui que já existe, tá? Criei a tabela dinâmica em branco. Qual que é a principal vantagem da tabela dinâmica? É você poder resumir essa base de dados. Tem várias linhas nessa base de dados. Tem quantas? Tem mais de 5.000 linhas. A gente consegue resumir ela em poucas linhas. Então, é uma base de dados em que cada linha está representando uma venda, tá? Então, tem a data da venda, o vendedor, o produto que foi vendido, forma de pagamento, preço unitário, quantidade de produtos que foi vendido e o valor total. Então, se eu quiser pegar essa base que tem os valores analíticos, né? Ou seja, as vendas, cada linha representando uma venda, e quiser fazer um resumo, olha, quero ver de todos isso daí, de todas essas vendas, né? Quanto que cada vendedor vendeu. Então, olha só, eu venho na tabela dinâmica, eu vou pegar o campo vendedor e eu vou colocar em linhas, certo? E se eu quero ver o valor que foi vendido por cada vendedor, eu vou pegar o campo valor total e colocar em valores, tá bom? O objetivo dessa aula não é te mostrar a fundo tabela dinâmica, mas eu vou deixar uma aula aqui na descrição do vídeo que eu te explico tudo de tabela dinâmica, do básico até o avançado. O objetivo aqui é te apresentar a função pivotar e principalmente comparar ela com a tabela dinâmica. Olha só, fazendo desse jeito, né? Olha só o que a tabela dinâmica me retornou. Todos os vendedores, o nome de cada um dos vendedores e quanto que cada um vendeu. Se você formatar isso daqui como moeda, você consegue ver, ó, quem vendeu mais, quem vendeu menos e assim por diante. Eu posso fazer exatamente isso, gerar exatamente essa mesma visão de quanto que cada vendedor vendeu, utilizando a função pivotar. Olha como ela funciona. Ela funciona de um jeito parecido com a tabela dinâmica. Você tem literalmente esses quadradinhos aqui, que é onde você distribui as informações da base de dados e você monta a tabela dinâmica, sabe? Então, você tem exatamente as mesmas informações na função pivotar. Olha só, vou botar um sinal de igual, pivotar. E imagina que eu queira construir com a função pivotar esse mesmo resumo que eu criei com a tabela dinâmica, tá bom? Ou seja, eu quero mostrar o nome de todos os vendedores e quanto que cada um vendeu. Olha, repara que como é uma função nova do Excel, quando você abre parênteses, esses campos aqui, eles estão aparecendo aí com o nome em inglês, tá? A Microsoft costuma liberar a função rápido logo, e aí ela deixa de traduzir esses textos, tá? Mas daqui a pouquinho ela vai traduzir. Mas não precisa ter problema não, ó. Row fields são os campos que você quer que apareça linha a linha. No nosso caso, eu vou colocar a informação de vendedor. Como assim linha a linha? Tá olhando aqui na base de cima, em que a gente está pegando aquela base toda e resumindo, colocando as vendas por vendedor? Eu não tenho o nome de cada vendedor em uma linha, Anderson está numa linha, Camila Souza em outra, foi por isso que a gente colocou na tabela dinâmica o nomezinho, aquele campinho, vendedor em linhas, tá? Para fazer a mesma coisa com a função pivotar, é só a gente preencher esse campo, row fields, tá bom? Olha só, eu vou vir aqui na minha base, eu vou selecionar todas as células, né, dessa coluna, beleza? Da coluna vendedor. Peguei desde a primeira célula até
a última, certo? Tem um ponto e vírgula aqui. Olha só que interessante, a gente vai literalmente montar o que entra em linhas, em colunas, em valores e em filtros, tá bom? Nesse caso, o segundo campo que ele pede é o campo em colunas. Eu não vou querer utilizar nenhum nesse momento, daqui a pouco a gente faz o exemplo utilizando, tá? E depois a gente tem um campo de valores. Olha, na tabela dinâmica, a gente não quis mostrar o quanto que cada vendedor vendeu, então a gente colocou aquele valor total em valores, né? No quadradinho de valores da tabela dinâmica. Se eu quiser fazer a mesma coisa aqui na função pivotar, é só eu selecionar a primeira célula, né? Todas as células dessa coluna aqui, indo da primeira até a última, tá bom? Perfeito. O último campo que a gente precisa informar é o campo function, que é o seguinte: esses valores todos aqui, você quer fazer o que com ele? Você quer o somatório desses valores? Você quer uma média? Entendeu? Porque pensa o seguinte, se eu vier aqui e selecionar a opção soma, ele vai criar que nem a gente criou aquela tabela dinâmica, ou seja, um somatório de quanto que foi vendido por cada vendedor, tá bom? Importante, tá? A gente escreveu aqui soma, ele vai somar o quê? Vai somar o que a gente colocou no campo values, no campo valores, tá bom? Da mesma forma que na tabela dinâmica você pode fazer o somatório, a contagem, a média, você pode fazer todas aquelas operações, tá vendo? Soma porcentagem, média, conte valores, conte num, máximo, min, enfim, tem algumas opções aqui. Vou manter soma e é isso que a gente precisa para utilizar essa fórmula, tá? Tem alguns outros campos aqui, mas são todos opcionais. O que você precisa preencher mesmo são esses. Valores nas linhas, nas colunas, valores e a função. Vou fechar parênteses. Vou fechar parênteses aqui. E olha só o resultado. Foi o mesmo resultado que a gente encontrou ali em cima. Se formatar como moeda, fica igualzinho mesmo, tá? Então, a gente consegue criar aquele mesmo resumo por tabela dinâmica e agora também com a função pivotar. E aí você se pergunta, tá, mas eu já estou acostumado a utilizar a tabela dinâmica, né? Para que eu vou largar a tabela dinâmica para utilizar uma função que faz a mesma coisa que a tabela dinâmica? Eu prefiro minha tabela dinâmica mesmo, né? Que eu já estou acostumado. Mas lembra que a tabela dinâmica tem aquela grande limitação. Ela não atualiza automaticamente caso um valor da base mude. Olha só o que eu vou fazer. Tá vendo aqui que tem esse vendedor Anderson Gomes? Olha só, tem uma venda aqui do Anderson Gomes, tá? Uma venda de 445. Repara que o Anderson vendeu, no total, somando tudo, 534 mil reais. Então, eu vou pegar essa primeira compra aqui e eu vou mudar o valor dela para 1 milhão. 1 milhão. Antes ele tinha vendido 534 mil reais. Agora eu mudei o valor de apenas uma venda para 1 milhão. Então o total que ele vendeu vai superar 1 milhão, 1 milhão e meio. Vamos dar um enter e ver o que acontece? Olha só. A fórmula pivotar, ela atualizou automaticamente o valor do Anderson, que agora vale 1.534.000. Olha a tabela dinâmica. Anderson continua ali com 534 mil. Isso é uma grande limitação da tabela dinâmica. Claro, é incontornável? Não. Você pode vir com o botão direito em cima da tabela dinâmica, clicar em atualizar e pronto, ele atualiza. Mas qual que é o risco? O risco é você fazer uma planilha, deixar na mão de uma outra pessoa do seu trabalho, da sua empresa, que vai executar essa planilha, e essa pessoa esquecer de atualizar, tá? Isso acontece, beleza? Então a função pivotar, ela vem com essa grande vantagem de tirar a necessidade de atualizar a tabela dinâmica. E qual que é a grande desvantagem da função pivotar? Olha, é que a função pivotar só está disponível na versão 3.65, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Lembra que na tabela dinâmica a gente pode também colocar informações em colunas? Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui também o campo de produtos em colunas, tá? Olha o que eu tenho então. Eu tenho uma tabela dinâmica que tem vendedores em linhas e produtos em colunas. Olha só, eu continuo com o nome dos vendedores em cada linha, mas eu também tenho coluna a coluna os produtos que foram vendidos. Então eu sei quanto que o Anderson vendeu do produto A, quanto que a Camila vendeu do produto C, quanto que a Diana vendeu do produto B e assim por diante. Como que eu faria para replicar essa lógica aqui com a função pivotar? Simples. É só você chegar na função pivotar e agora sim você vai preencher esse segundo campo, call fields, né? Ou seja, os campos de coluna. Vou voltar aqui e nos campos de coluna eu vou colocar justamente os produtos. Tá vendo? Coloquei os produtos, dei um enter. Ah lá, ele replicou exatamente a mesma estrutura. Tá vendo? Não vou esquecer aqui
de formatar tudo como moeda, beleza? Formatar tudo como moeda. Então, repara, existe essa grande vantagem, né, de você não precisar atualizar o tempo todo a função pivotar, tá? E você consegue montar com ela qualquer coisa que você montaria com a tabela dinâmica, tá? Aliás, você também pode fazer aquilo que a gente faz com a tabela dinâmica, de criar um gráfico, né? Na tabela dinâmica, a gente pode criar um gráfico a partir dela. A gente pode chegar aqui também e criar um gráfico. Então, por exemplo, vou inserir um gráfico de coluna acumulado, e olha só, ele cria um gráfico exatamente igual a gente faria se criasse com a tabela dinâmica. Então, é uma ferramenta realmente muito promissora. Era um gap, né? Era um problema, uma limitação que a tabela dinâmica tinha já há muito tempo e que a Microsoft agora liberou uma atualização que te permite utilizar essa forma, beleza? E aí eu quero saber, você vai trocar a tabela dinâmica para utilizar a função pivotar? Se sim, por quê? Se não, por quê? Coloca aqui, por favor, nos comentários. Eu quero entender se vocês gostaram dessa mudança, se vocês vão adotar essa nova função ou se vocês vão preferir manter a tabela dinâmica. Sabe qual que é o meu chute? Eu acho que tem muita gente que vai ficar empolgado, mas vai demorar um pouquinho até as pessoas se acostumarem com essa nova função. Mas eu mesmo, sempre que puder, vou utilizar a função pivotar a partir de agora. Beleza, gente? Não esquece de comentar aqui embaixo se vocês vão utilizar a função pivotar. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima.